dando uma colisão de agenda aí, mas eu vou tentar participar o máximo possível. Sem problema. Eu vou compartilhar mais uma vez o fundo de tela que a gente criou especialmente para esse mês, e aí quem quiser aplicar, para depois no final a gente tirar uma foto bem legal. Tá bom, pessoal? Já vou jogar aqui no chat. Legal, Fer. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia para o pessoal que está entrando. A gente vai esperar mais uns minutinhos para a gente começar, tudo bem? Assim dá tempo de todo mundo chegar junto com a gente. Fernanda, não sei se eu não recebi ainda aqui o fundo, só vi você falar bom dia aqui no chat. Eu tô procurando tá bom. o ícone para anexar aqui, Atílio. Tô com uma certa Beleza. dificuldade. Se eu tivesse perdido aqui, tá bom. Bom dia a todos aí. Edson, bom dia. Bom dia, Edson. Bom dia. Temos 89, quase 90 pessoas. Podemos começar então? Sim. Legal. Então, pessoal, muito bom dia. Obrigada aí pela presença de vocês, né? Para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina, trabalho aqui no Financeiro e eu faço parte do projeto de diversidade, equidade e inclusão aqui da América do Sul. Então, hoje, né, nós vamos receber 2 pessoas da Flex, né, aqui de Sorocaba. Para quem não sabe, né, a Flex, ela foi premiada como uma das melhores empresas para profissionais LGBTQIAPN+, né? Então, antes da gente dar boas-vindas ao Eduardo Cardia e à Karen Rosa, né, eles vão se apresentar e vão contar o case pra gente, eu vou passar a palavra para o Calil, né, o nosso diretor de RH, se ele quiser comentar alguma coisa. Mas, pessoal, sejam bem-vindos aí no nosso evento. Bom dia, obrigado Ana Carolina, obrigado a todos que estão presentes conosco hoje. Nós estamos aí no nosso ciclo de palestras aí relacionadas ao mês da diversidade, equidade e inclusão. Estamos muito felizes hoje em poder receber aqui o Luiz Cardia e a Karen Rosa. Muito obrigado já de antemão pela presença de vocês aqui no nosso call, na nossa reunião, no nosso bate-papo. A gente tem uma expectativa bastante alta e primeiro eu queria parabenizar vocês aí também, né, por esse selo aí de melhores empresas para a população. Vou ver se você falar todas as letras LGBTQIAPN+, é isso? Então tá bom. Então parabéns a vocês aí por esse selo e a gente espera ter uma palestra aqui de bastante aprendizado, de bastante entendimento. Muito obrigado a vocês pela presença. Obrigada, nós que agradecemos. Vamos lá, Du? Com a gente já? Com a gente. Deixa eu só compartilhar, sofrível, aqui no Teams, tá, gente? Primeiro eu vou perguntar, tá todo mundo nos ouvindo bem, nos vendo bem, estão vendo a nossa apresentação? Viva o mundo digital, né, pessoal? Que a gente... Durante a pandemia, a gente aprendeu a fazer essas perguntas mágicas e nunca mais paramos de fazer essa pergunta. Estão nos ouvindo? Estão nos vendo? Estão vendo a apresentação? Legal.
Bom, pessoal, primeiro a gente queria agradecer, né, a presença de vocês. É sempre um prazer, né, para mim, para o time da Flex como um todo, contar um pouquinho da nossa experiência, né, contar um pouquinho de como é a nossa experiência com a diversidade, toda a implementação, né, da diversidade na Flex. A gente vai contar um pouquinho dessa história para vocês, mas fiquem à vontade. O chat está aí, o microfone está habilitado, façam perguntas. A gente quer muito a participação de vocês, essa interação é super relevante para que vocês consigam sair daqui diferentes, né, com mais informação e que a gente possa contribuir para o dia a dia de vocês. Bom, essa carinha aí, né, Du, a gente trouxe porque esse aqui é o nosso carro-chefe, né? A gente tem muito orgulho de estampar, né, essas 6 representações da diversidade dentro do nosso ecossistema. A gente aqui tem um comitê, tem uma área específica de diversidade, equidade e inclusão, e ao longo da nossa conversa, a gente vai contar um pouquinho de como que foi essa construção e tudo que a gente conquistou até o momento. Vamos lá, Du, pode passar. Então, queria me apresentar para vocês. Meu nome é Karen Rosa. Estou atualmente na posição de coordenação de Talent Management, que cuida do desenvolvimento das nossas pessoas, mas também, recentemente, estou coordenando a área de diversidade, equidade e inclusão, né? Sou formada em administração de pessoas, tenho MBA, né, na área de recursos humanos, na parte também de gestão de projetos, né, esse é o Plus. E uma curiosidade sobre mim que eu não coloquei, sou uma leitora muito ávida, já li mais de 300 livros na minha vida. Eu fiz um censo esse ano e pelo meu censo aqui são mais de 300 livros, então essa é uma curiosidade sobre mim. Sou uma leitora, uma estudiosa ávida aí por informação. Du, vamos lá. Eu sou Luiz Eduardo Cardia, pode me chamar de Luiz, Eduardo Cardia, tanto faz. Algumas pessoas me conhecem como Eduardo aí na Scheffler. Estou também como IT Supervisor na Flex, sou formado em Administração de Empresas e também pós-graduado em Diversidade, Equidade e Inclusão. E estou embaixador do Comitê LGBTQIAPN+, na Flex há pelo menos 3 anos. Legal, então esse é um pouquinho sobre a gente. Vamos lá, Du, a gente quer primeiro fazer uma interação aqui muito rápida com vocês, pessoal, para a gente começar a falar sobre diversidade. E aí, quando a gente fala sobre diversidade, quando a gente fala sobre essa palavra, queria que vocês participassem aqui no link que eu estou colocando no chat, ou então pega o seu celular, coloca no QR Code aqui para mim e coloca 2 palavras que vêm na sua mente na hora que a gente fala sobre diversidade. Não tem certo, não tem errado, tá, pessoal? Coloquem realmente o que vem aí na cabeça de vocês quando a gente fala sobre diversidade, tá? Legal. Vou fazer o share aqui. Quero. Parei. Legal. Minha tela. Já estão vendo a minha tela? Sim. Legal. Então, pessoal, olha quanta coisa bacana que vocês estão colocando aqui, né? E a palavra que está ganhando, assim, de todas, é a maior e a mais central aqui na nossa tela, que é respeito, né? E realmente o respeito é aquele pilar que não pode ser desconsiderado quando a gente fala sobre diversidade, equidade e inclusão. O respeito às diferenças é o pilar que permeia qualquer construção quando a gente fala sobre diversidade. Qualquer prática quando a gente fala de diversidade, né? Que a gente gosta de dizer que não é uma pauta, é uma prática diária. A gente pode ter políticas internas da empresa, a gente pode ter procedimentos, a gente pode ter muitos documentos que permeiam e falam da diversidade, mas se não houver o respeito no dia a dia e a prática, nada funciona, né? Nada funciona na empresa e no dia a dia como um todo. A gente tem aqui diferenças, liberdade, pessoas, empatia, né? Se colocar no lugar do outro, plural, essa palavra é maravilhosa, principalmente quando a gente fala pluralidade. A gente fica até travando a língua quando fala, né? Mas somos pessoas plurais, né?
preconceito, somos todos diversos. Tá lendo mais algum aí, Du, que você achou que... Direitos iguais, achei bem interessante. Direitos iguais, que é a equidade, né? E depois eu vou falar, diferença entre justiça e igualdade, tem diferença, né? Não é a mesma coisa. Legal, inclusão, minorias ou grupos minoritários. Legal, acho que deu para... Muito obrigada, 39 respostas. Agradeço a vocês. E agora eu vou tirar aqui o meu share. Só preciso descobrir. Tem um stop share bem na sua fotinha. Ah, legal, foi. Muito obrigada. Então, voltando para a nossa apresentação. Pode passar, Du, por favor. Então, voltando, pessoal, tudo isso que vocês falaram permeia toda a estrutura que a gente trabalha, né? A forma que a gente trabalha na Flex, né? A ideia central sempre foi dar oportunidades iguais, né? A equidade é muito importante, mas as oportunidades iguais analisando cada um dos critérios que permeiam a diversidade, né? Então, eu vou dar uma mesma caneta para todo mundo, mas será que as pessoas vão utilizar essa caneta de forma igual? Eles têm as mesmas oportunidades? Eles têm alguma diversabilidade que às vezes para um vale uma caneta, para outro vale um lápis, para outro vale um computador? Então a equidade é muito importante, você tem que avaliar cada diversabilidade, cada diferença, né? E assim, mapeando, você consegue equidade, né? A gente abre espaço para criatividade e inovação, porque quando as pessoas se sentem pertencentes de fato, elas abrem um espaço, um leque muito maior para ser mais criativo, para ser mais inovador, né? A gente tem equipes diversificadas, assim como a gente vai lá no mercado de trabalho buscar pessoas diferentes, com currículos, experiências diferentes, essa pluralidade também faz parte do dia a dia, e você juntar times diversos traz muito mais pertencimento, muito mais entrega. Já é fato que a entrega da pessoa é muito maior quando ela realmente se sente pertencente, né? A gente traz essa humanização para dentro da empresa, né? Não trata tanto mais como tabu, mas sim como a vida como ela é, né? Tem conversas mais claras, transparentes, objetivas, entende o indivíduo e traz essa diferenciação para o ambiente de trabalho, nessa humanização. O respeito, né, que foi a palavra que vocês mais colocaram, como eu disse, fundamental, e a gente tem líderes diferentes entre si. Se nós temos um país diverso, um mundo diverso, em cada pilar da nossa pirâmide, desde a área operacional até os nossos líderes, né, até os nossos níveis de liderança, a gente tem que ver a diversidade acontecendo, né, e dar oportunidades iguais. Então, a gente tem que olhar de baixo para cima, de cima para baixo, é importante ter essa pluralidade em todos os níveis, tá? Então, esses aqui são os conceitos que nós olhamos, entendemos e colocamos em prática, porque cada indivíduo na Flex tem direito de ser bem-vindo. Isso tudo que a gente está falando aqui para vocês faz parte do nosso programa de integração, faz parte dos nossos programas internos de treinamento e desenvolvimento, faz parte das reuniões dos comitês de diversidade. Então, isso tudo, a gente passa essas informações ao longo da vida útil do colaborador na empresa, desde o momento que ele entra até o momento que ele está sendo desenvolvido. Então, eles, nos murais, ao longo aqui da empresa, a gente vive e fala sobre diversidade, tá? Então, eles são, sim, bem-vindos, é importante que a gente valorize, e olhando nessa escalada, pode passar, Du, e olhando nessa escalada, pessoal, a gente precisa olhar o nosso ambiente, a comunidade, né, o mundo, né, as informações. Depois o Du até vai falar um pouquinho mais, né, sobre informações aí, estudos, né, especificamente do Comitê LGBT, porém, essa escalada da diversidade não é feita de um dia para o outro, né? A gente sabe que a gente tem ali nas comunidades o colaborador, onde ele mora, onde ele vive, onde a sua estrutura tem o seu quê de violência, tem o seu quê de discriminação, como vocês colocaram ali pra gente, o preconceito é muito latente, não só na sua comunidade, mas isso pode refletir dentro do ambiente de trabalho, mas é importante que a empresa, como um todo, a corporação,
pratique não só no desenvolvimento do colaborador, trazer a conscientização, que, enfim, essa palestra acredito que seja uma dessas coisas, né? Conscientizar, também trazer um ambiente mais de tolerância, né? Saber que somos diferentes e navegar com as diferenças, né? A gente não precisa concordar, a gente precisa se respeitar, né? Para que a gente possa escalar a empatia, para que aí sim a gente transite num ambiente igualitário, né? E a gente vai ter uma convivência mais harmônica com respeito, tá? Então essa escalada, ela é muitas vezes dolorosa, né, Du? Muitas vezes, principalmente para esses grupos minoritários, ela é dolorosa. Às vezes o que a gente vive dentro da empresa não é especificamente o que a pessoa vive em sua vida pessoal, mas o quanto a gente puder contribuir para esse indivíduo, para ele levar para a comunidade mais conhecimento, melhor. Du, quer falar um pouquinho nessa parte? Acho que é interessante essa caminhada, né? Eu acho que a gente pega a gente sempre usa essa escalada da diversidade mesmo, desde o início de quando a gente começou todos os comitês, né, e o projeto de diversidade na Flex. E a gente acaba usando ela quase todo ano em todas as apresentações que a gente vai fazer, porque realmente um caminho a ser lembrado, né? Então, a gente passa ali do ódio e vai até lá em cima, então passa pela violência, discriminação, preconceito, e a ideia é que realmente a gente consiga chegar no ponto aqui da igualdade, da empatia e a convivência e respeito. Então, a gente sempre relembra ela, porque realmente dentro das empresas, dentro dos nossos lugares e tal, a gente já não tem mais como ficar ali embaixo, né? A gente já tem que estar no degrauzinho verde ali para cima, no mínimo. Então, é de tolerância para cima na nossa escalada já. Legal, obrigada. Vamos seguindo. Pessoal, até aqui tudo bem? Coloca aí no chat para mim. Eu gosto da interação de vocês. Bota um joinha, estão entendendo, estão curtindo. Legal, muito bom. Quantos joinhas? Eu estou amando os joinhas do Teams, Eu só vou fazer treinamento agora no Teams, viu? Porque o Zoom não tem esse joinha, não. Gostei muito. Então, o propósito, pessoal, afinal de contas, né? Qual que é o propósito dos comitês ou da área específica de diversidade, equidade e inclusão no ecossistema da Flex? É garantir esse ambiente inclusivo e equitativo, né? Mas, claro, sempre conectando a estratégia do negócio, né? A nossa missão, a nossa visão, ao objetivo do programa de diversidade. Lembra que eu falei que a satisfação, a experiência do colaborador, ele se sentir pertencente, você consegue fazer uma conexão com a estratégia, com o negócio, com a entrega. Colaboradores felizes, colaboradores que se sentem pertencentes, entregam muito mais. Eu não preciso nem explicar, vocês dão um Google rapidinho, vocês vão ver umas 500 milhões de estudos com relação a isso. A gente, né, quando estamos bem, no ambiente que a gente se sente pertencente, a gente entrega muito mais. Quando a gente está num ambiente que nos priva, que nós temos que ser outra pessoa que não nós mesmos, nossa entrega é muito menor, né? Isso reflete no negócio. Então, hoje, quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de entrega, resultado, a gente precisa olhar para a diversidade, né? E isso tudo, pessoal, a gente alinha internamente, as nossas pessoas são o centro das nossas decisões, também com a comunidade. Lembra que eu disse que o colaborador é importante que ele leve essa informação, essa conscientização, que ele aprende aqui para a sua comunidade também, e aí vira um ciclo onde a gente consegue conectar pessoas e influenciar vidas, né? O grande foco é trabalhar o desenvolvimento. E o pilar desse desenvolvimento é a conscientização, é falar sobre esses temas, é não enxergá-los como tabu, porque a palavra central continua sendo respeito. Beleza, Du, vamos lá. Então, como eu disse, somos 6 comitês, né? A gente começou essa caminhada desde 2011, quando surgiu lá do nosso corporativo. A Flex é uma multinacional, ela veio com uma estratégia e um entendimento
Primeiro, para falar de pessoas com diversas habilidades, ou PCDs, como vocês conhecem, tá ali o segundo, né? Então, começou a trazer muitas informações ali do corporativo com essa ideia, né, da gente começar a fazer ações voltadas a pessoas com diversas habilidades ou PCDs, tá? Então, começou lá em 2011 e aí veio a necessidade interna do Brasil falar, poxa, tem muitos outros grupos minorizados, tem muitos outros grupos importantes e relevantes, principalmente no Brasil que nós vivemos. E aí a gente desenhou essa estrutura com 6 comitês, o primeiro deles o comitê de mulheres, segundo comitê de pessoas com diversas habilidades ou PCDs, pessoas com deficiência, o terceiro comitê de vulnerabilidade, pessoas vulneráveis, né, pessoas, principalmente esse é trabalhado quase em sua totalidade na comunidade, né, moradores de rua, pessoas que estão em lares, então assim, pessoas vulneráveis, tá, vulnerável na sociedade. O quarto, raças e etnias. O quinto, gerações. Vou nem perguntar qual é a geração de vocês, ou de cada um de vocês aí, mas todos nós somos inseridos nesse principalmente, né? Cada um de nós estamos inseridos numa geração. E o último, que hoje é o tópico central, né? Estamos no mês do orgulho, o Comitê LGBTQIAPN+, tá bom? Então, esses são os 6 comitês que nós fazemos aí o nosso trabalho, essa estrutura dentro da Flex. Pode passar, Du. A organização passou para você? Ainda não. Acho que gravou, então. Para mim tá no organograma. Já chegou aqui o organograma. Chegou aí para vocês, pessoal? Chegou sim, já está na tela. Ah, legal. Agora para mim também, legal. Um pequeno delay, mas agora tudo sob controle. Só vou fazer uma verificação. Vocês estão me ouvindo ainda bem? Tá cortando? Sim. Não, tudo bem, cara. Sim, tudo bem. Dentro dessa estrutura dos 6 comitês, pessoal, nós temos, então, o nosso organograma, né? Então, dentro da estrutura dos 6 comitês, nós temos um comitê executivo. Nada se constrói na organização se a gente não começar lá do topo, da diretoria da empresa. E hoje nós temos representantes em cada pilar dos comitês, um sponsor, um patrocinador, né? E este sponsor ocupa esse lugar lá no nosso comitê executivo, né? Então, a gente tem hoje, cada um dos representantes compõe a staff da nossa empresa. Então, como representante de vulnerabilidade, a gente tem o diretor da qualidade no Brasil, né? Então, como representante e patrocinador sponsor de gerações, a gente tem o gerente, o plant manager de operações de Sorocaba, né? Então, ele é o sponsor. Como representante de raças e etnias, a gente tem o diretor de Program Management. Como representante do grupo LGBT, a gente tem o nosso diretor do Instituto de Tecnologia da Flex, mais conhecido como FIT, né? Como sponsor do comitê de PCDs, a gente tem a nossa gerente de TI Brasil. E como sponsor do comitê de mulheres, a gente tem a nossa diretora de TI. Então, olha, pessoal, é lá em cima, né? Cada sponsor é um patrocinador desse comitê e abaixo desse patrocinador, cada comitê tem o seu embaixador, o seu embaixador local. Então, em cada localidade da Flex, a gente tem um site aqui em Jaguariúna, a gente tem o de Sorocaba, como vocês conhecem, e a gente tem o de Manaus. Em cada localidade, nós temos um embaixador, e o Luiz Cardia, que está aqui comigo, é o embaixador de Sorocaba. Beleza, então, pra mim, porque a mãe tá em casa, tem né? alguém que está com o microfone habilitado, pessoal. Isso, obrigada. Então, o Luiz Cardia está aqui com a gente, ele é o embaixador do comitê de Sorocaba, e nós temos o mesmo embaixador em Jaguariúna, o mesmo embaixadora em Manaus, e também um representando o nosso Instituto de Tecnologia. Então, abaixo ali do sponsor, nós temos o embaixador mais próximo, né, da nossa população, e também o grupo de
aliados. Qualquer colaborador pode se inscrever como aliado em qualquer comitê. Os aliados e o embaixador têm reuniões mensais, né, com frequência. Os aliados alimentam, né, trazem as dores, trazem as necessidades para o embaixador media essas reuniões e em seguida leva essas informações para o sponsor que patrocina, né, ou patrocina com liberação, patrocina com investimento. Então, essa é a estrutura dos nossos comitês. Luiz, quer contar um pouquinho da sua experiência como embaixador? Fora o que eu já disse aqui, se eu esqueci alguma coisa. Não, eu acho que quando a gente abriu o processo, eu me candidatei para o de vulnerabilidade. Na época, eu não entrei no de pessoas LGBTs e fui desse comitê por um tempo, até que depois eu senti a necessidade de entrar no comitê LGBT, até para ter uma palavra, para ter uma posição, e desde então eu estou trabalhando dentro desse comitê. Eu acho que a estrutura funciona nesse sentido, por causa de ter os sponsors, né, e os embaixadores servem realmente para ser aquele facilitador entre o sponsor e os aliados, porque é realmente da demanda dos aliados, do chão de fábrica, dessa demanda que sobe as necessidades do que a gente precisa fazer. Então, aqui, e esses sponsors também, né, Karen, a gente já trocou algumas vezes, eles fazem uma rotatividade entre eles, e é sempre, geralmente, um cargo de diretor mesmo, ou do alto nível. Isso aí. Legal. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Podem colocar no chat e a gente vai respondendo aí conforme estiver. Mas a nossa estrutura é bem legal, tem muita participação e, de novo, né, os aliados são os condutores para todas as ações que nós temos em cada comitê. São eles que trazem, né, as dores, as mudanças de fato, né, porque é a vivência de cada um deles. É isso que alimenta cada comitê e cada um deles tem o seu mês dentro da Flex e esse é o mês do orgulho, né? Então, é o mês para a gente falar um pouquinho sobre o comitê LGBT, tá bom? Pode passar, vamos continuar. Nós temos um canal de comunicação aberto com a população, a gente abriu um SharePoint, né, uma página oficial da diversidade no Brasil aqui na Flex, então lá a gente coloca os eventos, as políticas, a distribuição dos comitês, o calendário, então todos os colaboradores podem entrar lá a qualquer momento e podem acessar essas informações do que é que está rolando com relação à diversidade, quais são as campanhas que estão acontecendo, muita campanha acontece durante o ano, não só campanha de arrecadação, né, de itens como cobertores, doação de sangue, leite, chocolate, enfim, não só as doações, mas também workshops, webinars, feiras, internamente para a gente, de novo, consolidar a questão da conscientização, do desenvolvimento desse colaborador e também apoiar a nossa comunidade. Então, dentro do SharePoint, a gente coloca isso tudo de forma visível e viva para que o colaborador consiga acompanhar as nossas ações. Pode passar. E é importante dizer também, pessoal, que o Brasil, né, foi pioneiro com relação, a Flex Brasil, né, foi a pioneira com relação a essa estrutura. Porém, a Flex Global também tem os seus comitês globais, que a gente chama aqui de ERG, né, que são os comitês a nível global, que amparam os nossos aqui no Brasil, né? Eles também têm uma página onde a gente consegue se conectar ao mundo da Flex todo, são mais de 33 países que têm empresas da Flex, né? Então tem bastante conteúdo, pessoas diversas de todos os locais do mundo, e nós temos alguns IRDs, né? Alguns comitês globais que amparam os comitês do Brasil. Então, muitas vezes o comitê aqui no Brasil tem reuniões com seus representantes no global e trazem informações, trazem ali informações para serem cascateadas para os colaboradores. Então, se o Du quiser falar um pouquinho qual que é o seu IRD, né, mas é o Pride, né, Du? Então, a gente tem o Pride, que é o Comitê Global LGBT. Então, a gente faz essas conexões com o Pride, né, ou então recebe muitas informações de ações que o Pride executa ao longo do ano. Mas se quiser adicionar um pouquinho dessa conexão para eles entenderem, Du, fica à vontade.
Não, eu acho que é a troca, né, Karen? Tem muitas coisas que a gente implementou em Sorocaba e no Brasil que acabou sendo replicada para os outros sites do mundo, até pelo estado avançado das ordens, né, das coisas aqui no Brasil, de ideias, de público. Às vezes o público lá de fora não tem tanta noção, e tem muitas coisas lá que eles já estão muito mais avançados do que a gente também em alguma política, e a gente acaba fazendo essa troca mesmo, de como fazer, de como implementar isso. Legal. E uma coisa interessante também, uma experiência interessante, é que nós temos o comitê, por exemplo, de raças e etnias, de gerações, e no global, no corporativo, gerações não é entendido como um grupo minoritário, então eles não têm essa representação, porém a gente tem o Latinx. Então são os grupos aí que são ali mais próximos de raças e etnias, então grupos latino-americanos, né, pessoas latinas no mundo inteiro, diferentes países, diferentes experiências, diferentes culturas, então a gente recebe bastante informação e faz bastante troca aí com esses grupos, e é também super importante, de novo, né, a Flex falar uma única linguagem, que é o respeito, e a gente vê que não é só o Brasil que faz essa prática, né? Nós temos também essa prática no mundo todo. Pode passar, Du. Só tá tendo um delayzinho aqui para mim, pode passar, e aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a missão de cada um dos pilares. Basicamente, pessoal, é a dedicação a este grupo minoritário especificamente, e em cima dessa dedicação em cada comitê é avaliado ações para trazer o ambiente inclusivo em cada um dos pilares, né? Em mulheres especificamente, é a inclusão das mulheres, né? A capacitação dessas mulheres, aprimorar suas habilidades, avaliar potenciais de liderança nessas mulheres. Nós temos programas de desenvolvimento para acelerar na capacitação de mulheres, para aumentar a representatividade de mulheres na liderança, porque é um dado no Brasil todo, e acredito inclusive que seja no mundo, que a quantidade, né, de número de mulheres na liderança é bem menor, quantidade de representação feminina em áreas de tecnologia é ainda menor, então a Flex tem programas para acelerar e impulsionar as mulheres nessas duas vertentes, tanto para entrar na área de tecnologia, tanto para representar aí a liderança, né? Então, a missão do grupo de mulheres é realmente trazer esse ambiente inclusivo e equitativo nesse pilar. Pode passar. Vamos para o próximo, pessoas com deficiência, né? A inclusão de pessoas com deficiência, pessoal, é criar um ambiente que permita, desde lá do recrutamento, da seleção dessas pessoas, quanto o momento do desenvolvimento, do crescimento profissional de pessoas com deficiência, né? A Flex, há muito tempo, não enxerga mais pessoas com deficiência apenas para cumprir a famosa cota, né? Vocês geralmente conhecem, né, a lei, tem uma cota para pessoas com deficiência, mas há muitos anos a Flex já passa desse limite, né, de cota. A gente hoje olha e utiliza o comitê, né, essas pessoas para falar, para trazer esse ambiente mais inclusivo. Nós temos aulas de Libras na nossa empresa, inclusive a maior parte aí do público com diversabilidade na Flex é o público surdo. Todos os nossos encontros de reunião, webinar, tem os tradutores de Libras, nós capacitamos os colaboradores em Libras também para ter acessibilidade. Nos sites onde temos pessoas cadeirantes, cuidar para ter rampa, para ter o ônibus específico. Então, é avaliar, né, a necessidade de cada indivíduo, e a Flex entende como um recrutamento e seleção natural, né, assim como todos os outros que a gente tem. Então, o objetivo do comitê é trazer essa inclusão. Próximo, raças e etnias, tornar a Flex cada vez mais diversas com as suas raças e etnias, né? Até porque a gente sabe que no Brasil a gente tem muito mais porcentagem de pessoas negras, né? Pardos e pretos, né? Esse conjunto de pessoas pardas e pretas
forma aí o conjunto de negros no Brasil, que é muito maior, muito mais plural, e a diversidade e a identificação em cada um dos níveis, a gente vê que a distribuição ainda não está uniforme, ainda não é visível. Por exemplo, pessoas pretas na liderança, né? Ainda é muito pequeno, assim como eu falei, como a representação de mulheres, né? Então, a ideia é que esse comitê trabalhe em ações para aumentar esse número, para dar oportunidades iguais para esse público, enfim. Então, é importante, é realmente uma prática muito relevante aqui para esse comitê. Próximo. Gerações, inclusive uma curiosidade, já fui embaixadora do time de gerações, sou uma apaixonada pelo tema, envolve toda a população. Eu sou da geração Y, ninguém me perguntou, mas eu já estou contando, não sei se a galera adivinhou. Finge, gente, que vocês adivinharam que era Y. Finge, porque se vocês falarem de X para cima, é igual adivinhar a minha idade, entendeu? Mas sou Y, ou do qual que é a sua geração? Não sei. Finge que não sabe. Finge que... É igual perguntar a idade, né? Ninguém quer falar. Ninguém quer falar. Mas a gente tem desafios nas gerações, né, pessoal? A gente tem gerações entrando no mercado de trabalho que há um tempo atrás estava lá engatinhando ainda, né? Então, a geração Z já entrou, já está, né? Está no ambiente de trabalho e ela está convivendo com o Y, com o X, com o Baby Boomer, e é importante que essas gerações se entendam, né? E aí a gente tem que mitigar. Na minha época, então, mas na minha época tinha lá o tal do disquete. Você perguntar para a geração hoje, Z, o que é disquete, eles vão rir de vocês, não vão nem saber o que é disquete. Eu sei o que é disquete, tá, gente? Eu sou da IFMA, eu sei, eu convivi com disquete. Então, é importante saber que existem diferenças pelo simples fato de você ter nascido no ano que você nasceu, né? E você sofreu influências musicais, você sofreu influências de criações diferentes, às vezes com mais tecnologia, às vezes com menos tecnologia. Então, a geração veio, esse comitê, né, específico, veio para unificar e ter essas conversas abertas sobre as diferenças aí em cada geração. Eu sou uma apaixonada nesse em específico, não sei se vocês repararam. Próximo. Vulnerabilidade, né? Então, é tornar a empresa, né, diversa e incluir pessoas vulneráveis, né? Impactar positivamente na vida tanto do colaborador quanto na comunidade, tá? Pessoas vulneráveis, pessoal, não é especificamente vinculado a ganho monetário ou não. Podem ser, tem diversos tipos de vulnerabilidade social, né? Às vezes é uma vulnerabilidade que a pessoa precisa de um amparo, por exemplo, psicológico, jurídico, às vezes, e realmente às vezes é aquela vulnerabilidade mais latente, né? Roupa, conhecimento, informação. Então, existem vários tipos de vulnerabilidade e a gente tenta em cada comitê consegue identificar o seu grupo vulnerável, ou interno, ou na comunidade, para ajudar. E a doação, quando a gente fala de doar, existe a doação material, né? Então, a gente está agora entrando num período mais frio, né? Então, a gente tem a doação aqui de cobertores, roupas aí de frio. Então, a gente tem a campanha do agasalho. Essa é uma doação material. A gente vai até as instituições, avalia quais precisam, quanto precisa, volta para os comitês e a gente faz aquela campanha bem legal Brasil. Mas existe aquela doação do tempo, que a gente chama de voluntariado, que é quando a gente tem um grupo de colaboradores em cada comitê que despende do seu tempo para ir lá no asilo conversar com as pessoas mais idosas, trocar ideias, jogar bingo, levar para passear, ir nos orfanatos brincar com as crianças, trazer um conhecimento que eles não saibam, então como escrever um currículo, como estar ali apto para o mercado de trabalho. Então existem muitos tipos de doação, né? E a doação do tempo é o que a gente chama aqui de voluntariado, tá? Pode passar. E o último, não menos importante, inclusive, é o dono, né, deste mês, é o grupo LGBT.
Não tem local de fala, o Du vai saber explicar isso aqui muito melhor do que eu, mas a ideia é trazer o respeito, celebrar a individualidade, como eu disse, né, pessoas que realmente se sentem pertencentes, porque, pessoal, pertencer é um direito, inclusive essa é a frase do mês do orgulho da Flex desse ano, né, pertencer é um direito, né, todos nós temos o direito de pertencer, e pertencer como somos, né, sem amarras, sem preconceito, sem discriminação, pertencer como nós realmente somos, tá? Então, tornar a Flex um ambiente mais inclusivo para a comunidade LGBT e impactar positivamente a vida dos nossos colaboradores, tanto no ambiente interno quanto no externo também. E esse é o seu gancho, Luiz Cardia, para você contar para eles as atividades, o que rola aí no Comitê LGBT na Flex. Eu já falei muito. Obrigado, Karen. Exatamente, a gente até deixou essa missão aqui por último para começar a falar, né, porque a gente vai entrar agora na importância de ter os comitês LGBT dentro das empresas, o porquê que foi criado, né, para a gente, o quanto isso muda aqui para mim, para a Flex, para as pessoas LGBT dentro da Flex. Essa que vocês estão vendo é a bandeira atualizada, mais usada, né, a última versão que está sendo usada. A gente tem as cores das pessoas LGBT, a gente tem o marrom e o preto em referência à diversidade racial, o rosa e o branco e o azul representando as pessoas transgêneros, e agora a gente tem o círculo com o amarelo ali, que são as pessoas intersexo. Então essa é a última versão da bandeira, só para a gente já ter um caminho aí para a gente conversar. Falando um pouquinho do movimento LGBT no mundo e na vida, né, então tudo começou com essa rebelião de Stonewall em 28 de junho de 1969, eles tinham uma violência policial muito forte contra o público LGBT dentro dos bares, e eles invadem, né, esse bar Stonewall em Nova York. Então as pessoas saem numa marcha contra essa perseguição e o ato se transforma no símbolo de libertação LGBT e das pessoas, né? Então até hoje, o dia 28 de junho, né, é tido como o dia do orgulho LGBT mundial, comemorado no mundo inteiro e até por uma luta de direitos e luta de igualdade. E com isso, né, a evolução dos direitos vai acontecendo, e a Constituição de 1988, né, que é o artigo 3, o objetivo fundamental da República era promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Aqui a gente tem uma linha do tempo de conquistas importantes, falando pro público LGBT, né? Então, em 2005, o direito em adotar, em 2008, o direito à cirurgia de redesignação sexual e reprodução assistida no SUS para mulheres trans, e desde 2013 para homens trans também. Em 2001, reconhecimento da união civil entre pessoas do mesmo sexo pela STF. Em 2013, reconhecimento do casamento civil. Em 2017, reconhecimento do direito da mudança do nome civil e social sem necessidade de cirurgia. Então, hoje as pessoas podem ser chamadas pelos nomes que elas desejam, sem ter que fazer uma cirurgia de redesignação sexual. Em 2019, o STF determina que o crime de racismo seja enquadrado nos casos de agressões contra as pessoas LGBT. Isso é muito novo, isso é uma conquista muito forte. Ainda estamos aprendendo, ainda as pessoas estão aprendendo nesse sentido, as empresas mesmo falando nesse tema, quando as pessoas sofrem uma homofobia, em equiparar exatamente isso ao crime de racismo, e judicialmente isso já é feito. Então é uma notícia nova e uma conquista muito grande mesmo. E em 2020, o fim da proibição de doação de sangue por homens gays, bissexuais, mulheres trans e travestis. Sim, gente, as pessoas não podiam doar sangue, porque ainda tinha o estigma de que pessoas LGBTs, gays, transexuais carregavam doenças até hoje. Então a gente só conseguiu derrubar isso em 2020 com o direito de fazer uma doação de sangue. E na década de 90, né, começa a constituir um grande debate de direitos LGBTs, e nos anos 2000, a ampliação da visibilidade social com o processo de segmentação de mercado, né, surgimento de produtos, serviços específicos para o público LGBT e oportunidades de negócio. Então, essa é um pouquinho da linha do tempo para vocês.
Aqui é o glossário que a gente brinca, né? Então a gente brinca por causa nesse sentido de sempre ter que falar. A gente sempre fala mesmo e a gente vai repetir. Ele é uma sigla viva, realmente. Ah, Eduardo, ela já é grande, pode aumentar? Pode aumentar sim. E é uma sigla viva realmente. Então a gente sempre fala aqui na Flex também, em todos os webinários que a gente vai fazer no mês LGBT, a gente repete, a gente mostra ela de novo. Então, sempre para lembrar um pouquinho, as 3 primeiras letras são diretamente ligadas à orientação afetiva sexual. E as outras demais letras, a maioria estão ligadas à identidade de gênero e não sexual e afetiva. Então a gente tem o L de lésbicas, né, mulheres que sentem atração afetiva sexual pelo mesmo gênero. Antigamente o L estava em outro lugar, era GLS, e a sigla foi amadurecendo realmente também nesse sentido, em trazer as mulheres em primeiro plano, para também trazer esse poder feminino logo no começo da sigla, né. Gays, que são homens que sentem atração afetiva e sexual pelo mesmo gênero. Bissexual são pessoas, homens e mulheres, que sentem atração sexual por mais de um gênero. E daí a gente vem aqui com as pessoas trans, que são pessoas que se identificam com outro gênero que não foi atribuído no nascimento. As pessoas queer são as que transitam entre o gênero masculino e feminino. E as pessoas intersexo são pessoas cujo desenvolvimento sexual e corporal não se encaixa na ordem binária. As pessoas assexuais são pessoas que não têm atração sexual ou afetiva por outras pessoas. A gente também já usa a sigla com o P logo depois do A e o N, né, que são pansexuais, que são pessoas que desenvolvem atração física, amor e desejo sexual por outras pessoas, independente de sua identidade de gênero. Então pode ser homens, mulheres, pessoas trans, independente da identidade de gênero. E as pessoas N são as pessoas não binárias, pessoas que não se identificam com nenhum gênero, que se identificam com vários gêneros, entre outros. E o mais abriga todas as diversas possibilidades que eu falei no início, né? Que as pessoas que não se identificam com nada ou com muito mais letras do que estão aí. Então, o mais, ele sempre vem para trazer essa amplitude da sigla. É importante a gente sempre lembrar, tipo assim, eu até falo para as pessoas, eu posso falar LGBT+, posso falar LGBTQI+, pode. O importante é trazer o respeito a todas essas siglas, porque cada letra dessa é a vivência de uma pessoa, é a pessoa se identificando ali, é a luta dela se identificando ali. Então, em alguns momentos vocês até vão me ver falar, até tá na apresentação só LGBT, em umas tá LGBT+, outras tá LGBTQIAP+, e assim por diante. Então, é sempre importante que, tá com dúvida de como falar a letra inteira, vamos falar LGBT+. Aprendi um pouquinho, a gente vai aumentando, então a gente vai criando esse respeito pela vivência dessas pessoas aqui na sigla também. Eu vou trazer um pouquinho para vocês agora, como foi o caminhar e o desenvolver do Comitê LGBT dentro da Flex, para a gente também estar fazendo essa amarração com a certificação de melhores empresas para pessoas LGBT trabalharem. Então, no nosso primeiro ano aqui, que foi em 2019, né, a gente estava começando a pôr em prática, né, o plano do Comitê de Diversidade começou em 2018, e em 2019 já foram feitos os recrutamentos dos embaixadores, as escolhas dos sponsors, e daí que começou o trabalho realmente. Para começar, né, era tudo muito novo dentro da empresa, tudo muito... começando ainda as pessoas entender o que seria um comitê de diversidade, por que eram esses grupos que tinham sido escolhidos, igual a Karen falou, né, por que esses grupos são os minorizados e os outros não. Então também tinha toda essa parte de ensinamento e de aprendizagem das pessoas e do nosso público interno. Então a gente potencializou a comunicação sobre a sigla, né, sobre LGBTQIA+, instruindo todos os líderes a priori sobre gênero, orientação sexual e quais eram as estatísticas que a gente tinha no mundo naquela época. No mês de junho, igual a Karen falou, né, cada comitê aqui tem um mês específico que a gente usa, e o de LGBT é sempre o mês de junho, por causa do dia da 28 de junho, né, que é o dia do orgulho.
Então, durante o mês de junho, nós demos focos na imagem das pessoas LGBT, não apenas as famosas, mas pessoas relacionadas que fizeram a diferença. Então, a gente trazia banners, a gente trazia um pouco da história, a gente mostrava um pouquinho disso para os nossos colaboradores para ter um outro foco de pessoas que talvez nem as pessoas internas sabiam que eram LGBT ou não, e famosas ou não. A gente fez uma roda de conversa para que os interessados compartilhassem desafios pessoais e situações na Flex, não só de pessoas LGBTs, mas para a gente entender um pouquinho e traçar nosso método de trabalho e quais seriam os próximos passos nas nossas ações. E nós reforçamos o respeito durante a Semana LGBT. O tema desse mês LGBT aqui era só uma semana nessa época, foi realmente o respeito às pessoas LGBT. Em 2020, caminhamos um pouquinho mais, né? A gente estava falando de respeito também. A gente criou o organograma do comitê até com a parte dos aliados, para que eles fossem mais identificados dentro da empresa, os que quisessem, é claro, para que outras pessoas LGBT pudessem ter acesso a eles, para nos trazer as demandas, ou simplesmente para nos terem como contato e referência ali para algum tipo de ação. A gente explicou todas as letras da sigla através da divulgação das bandeiras, então todas as nossas comunicações foram feitas começando por alguma bandeira, mostrava a bandeira, a história da bandeira e a letra e as pessoas na qual ela representava. A gente fez as situações que a Karen falou para instituições LGBTs. A gente criou os banheiros nas recepções, que são os banheiros que a gente chama de sem gênero, e os banheiros que a gente tinha como um todo. A gente estava começando a nos preparar para receber pessoas trans, colaboradores trans dentro da empresa. Por direito, eles podem usar o banheiro com o qual eles se identificam, eles comunicam a gente, comunicam a RH, mas eles têm o direito de usar o banheiro com o qual eles se identificam, mas a gente criou os banheiros sem gênero, o banheiro de todos, para que eles também tivessem a possibilidade de usar um banheiro e se sentirem seguros aqui dentro. A gente estava começando a ter pessoas trans aqui dentro, a gente estava começando a fazer esse trabalho de fazer com que elas se sentissem respeitadas aqui dentro e seguras também para usar o banheiro com que elas se identificam ou para usar o banheiro de todos também para se sentirem seguras em ter um momento de privacidade ali, né? E não sofrerem nenhuma falta de respeito ou alguma coisa aqui, assim, dentro da empresa. E nesse ano também a gente entrou como signatário no Fórum de Empresas LGBTs. Acho que são mais de 70 empresas, se eu não me engano, que são signatárias, algumas são patrocinadoras do Fórum de Empresas LGBT. Dentro do fórum existem os GTs de trabalho também, divididos em área de comunicação, em área de RH, em área de benefícios, em área de comitês. E quando a empresa é signatária, ela pode ir indicando pessoas de dentro da empresa dela para fazer parte desses GTs, onde trocam ideias, onde trocam experiências e também onde a gente troca a ação mesmo do que fazer, de como trabalhar tal assunto dentro da nossa empresa e como as outras empresas estão trabalhando também. Então a gente virou signatário no ano de 2020. Em 2021 a gente criou a OPP do nome social, né, igual a gente falou ali, era um direito das pessoas usarem o nome social dentro dela, as pessoas trans, se elas assim escolhessem. É um assunto muito sério, porque se a gente não respeita isso, a empresa em si pode ser processada pelo Ministério Público, ou do Trabalho, eu não lembro, mas a gente dentro também, a pessoa pode sofrer uma transfobia dentro da empresa. Então a gente criou essa OPP, onde a gente dava o direito das pessoas de usarem o nome dela, o nome social com que ela escolhesse. Com isso a gente teve que adequar várias coisas, adequar sistemas, adequar crachá, adequar todos os lugares que elas tinham um nome social para que o nome morto, como a gente chama, não fosse exposto em nenhum momento e essa pessoa passasse por algum constrangimento dentro da empresa. A gente identificou também nesse ano preconceitos de líderes através de pesquisa interna, isso foi os nossos aliados, por isso que a gente falava da importância de ter os aliados. Nós somos uma empresa de manufatura, então a gente tem linha de produção, a gente tem pessoas que trabalham em turno, e a gente tinha essa demanda realmente de ter
essas pessoas participando com a gente, para que a gente realmente pudesse melhorar o ambiente de trabalho para elas, e nessa pesquisa que a gente fez internamente, a gente conseguiu captar algumas coisas que a gente precisava melhorar. Nesse ano a gente começou com os webinários, então a gente falou sobre saúde, violência e bullying relacionado à comunidade LGBT, até porque a gente já tinha identificado ali os preconceitos no tema acima, então a gente já usou o webinar para trabalhar isso, a gente fez algumas doações também, e a gente chamou a Rita Van Hunt para falar sobre microagressões nesse ano, foi uma palestra muito importante, muito representativa, a gente queria trazer uma pessoa... uma drag, né, uma pessoa que se veste de mulher realmente, que tem uma persona e de uma inteligência absurda para falar com um tema super importante, que era microagressões também, para a gente já ir mudando algumas experiências internas que a gente teve. Em 2022, a gente começou a fazer o mês LGBT, então não era mais a semana LGBT, a gente usava todo o mês de junho. A gente fez o tema que chamava Além dos 30 Dias, que a gente queria mostrar que o trabalho do comitê e o trabalho de pessoas LGBT nesse tema não dura apenas o mês de junho, não dura apenas o dia 28 de orgulho, dia 28 de junho, ele é uma caminhada, né, ele é dia a dia, ele é todos os dias, é quando as pessoas estão ali pedindo alguma coisa, quando a gente vai atrás de um direito, quando a gente vai atrás de oficializar uma OPP dentro da empresa, uma política. Então a gente chamou essa campanha de Além dos 30 Dias. Usando o que era sugerido pelos nossos aliados, né, a gente fez webinars de direitos LGBT e a heteronormatividade, a gente fez um webinar de famílias com a instituição Mães pela Diversidade, que foi muito querido, esse webinar, as pessoas adoraram. A gente falou sobre a criminalização da homotransfobia, igual eu tinha falado lá, né, a gente queria instruir os nossos colaboradores nesse sentido, que qualquer tipo de homotransfobia dentro da empresa seria tratada como crime, provavelmente externamente, e internamente teria as suas sanções, conforme análise também e investigação. E a gente falou um pouquinho de vieses inconscientes também, além das doações, e esse foi o primeiro ano que a gente foi reconhecido como uma das melhores empresas da LGBT para pessoas LGBT trabalharem, esqueci o nome daqui, pela HRC, a gente já vê, e pelo Fórum de Empresas LGBTs e o Mais Diversidade, que é o que coordena a pesquisa. Essa pesquisa ela é baseada em direitos internos que as pessoas LGBT têm, então, direito à licença humanizada, direito a convênios, direito a nome social, direito aos benefícios todos que pessoas não LGBTs têm, se essas têm, ele é baseado totalmente em direitos, ele não faz uma pesquisa com o público interno, ele faz realmente um questionário com a liderança ou as pessoas responsáveis dentro da empresa. A gente teve um Pride Day que a gente chamou, a gente trouxe todos os nossos aliados, tanto de Sorocaba e Jaguariúna e alguns de Manaus, mas esse evento também foi transmitido para as pessoas que estavam em Manaus, a gente fez aqui em Sorocaba no auditório, foi um dia só para os nossos aliados e para alguns convidados da liderança e dos outros comitês, onde a gente falou de temas importantes também, e um dia para celebrar realmente o Dia do Orgulho. E nesse ano de 2022 a gente trabalhou muito o uso dos pronomes, né, aqui no Teams eu não tenho, mas se fosse no Zoom vocês veriam que estavam os meus pronomes. Os nossos sistemas de RH, né, Karen, eles também têm essa opção das pessoas optarem em colocarem os pronomes, e a gente trabalhou a importância de ter esses pronomes, não só como respeito a pessoas que precisam disso para serem respeitadas, né, para entenderem, mas também de outros sentidos que a gente pode ter esse pronome dentro da empresa. Quer falar, Cá? É bem legal, pessoal. A gente tem hoje o Workday como o sistema de cadastro, né, tanto da área de recursos humanos quanto a nível global. Todo colaborador tem acesso, ele acessa, inclusive, lá tem a plataforma dos treinamentos e lá tem o seu perfil pessoal, onde a pessoa, né, desde 2022, consegue colocar os seus pronomes e aparece no e-mail e aparece no Zoom refletido, né? Então, bem legal aí a mudança.
E agora em 2023, que foi o ano passado, a gente fez a campanha que a gente chamou de Conexões, e a gente usou o tema Ações, Pessoas e Vivências, junto desse nicho de conexões. A gente fez os webinários sobre sexualidade e afetividade. A gente fez um de novo, como ser uma família acolhedora com mães pela diversidade, e dessa vez foi um pai deles, né, de uma pessoa trans que veio conversar com a gente. A gente falou sobre saúde mental na população LGBT, e a gente teve um webinar da corporação, que era Quebrando Estereótipos, que também foi feito pela Rita Van Hunt na época, e em inglês. E eles viram o nosso, quando a gente fez o outro, e pediram de novo uma pessoa como a Rita para falar para a corporação inteira. Então foi um webinar mundial, feito pela corporação. A gente fez umas ações sociais junto à Casa 1, que é uma casa transitória de pessoas trans em São Paulo. A gente foi lá e fez uma oficina de panificação, a gente fez algumas doações para eles também, e a gente tinha o sonho ainda de fazer um projeto maior e mais amplo lá, mas ainda não aconteceu, mas está no nosso radar também fazer esse trabalho. A gente fez um treinamento específico para gestores, como a Karen falou, a gente queria fazer alguma coisa voltada de cima para baixo e de todos os cargos de liderança, então a gente chamou Mais Diversidade, foi um treinamento só para gestores em como ser uma pessoa aliada, como ser um gestor aliado. Ele foi feito uma sessão em Sorocaba, presencial e transmitida para Manaus, uma sessão em Jaguariúna, presencial e transmitida para Manaus e Sorocaba também, para quem tinha perdido ou não tinha podido participar. A gente fez essa proposta, né, para o nosso presidente aqui, de ser presencial. Ele achou muito válido para que as pessoas participassem mesmo, prestassem atenção. Ele foi de aproximadamente 2 horas, 2 horas e meia. E pelo segundo ano consecutivo, a gente recebeu de novo o selo de melhores empresas LGBT para se trabalharem, até porque a gente foi aumentando ali, quando a gente responde a pesquisa, tem algumas perguntas que você fala assim, isso aqui eu não tenho aqui dentro, vou implementar. Então é por isso que a gente fala lá que o trabalho não vai só apenas no mês de junho, quando a gente vê alguma coisa assim, a gente fala assim, vamos lá fazer isso aqui, que isso aqui a gente não tem para as nossas pessoas internamente. E a gente fez uma roda de conversa com a importância de ser uma pessoa aliada. Como a gente estava com o tema de conexões no ano de 2023, a gente chamou representantes dos nossos fornecedores. A gente queria que eles, fornecedores de pessoas também interna, então a gente chamou a Sapori, a gente chamou o CIE, e essa roda de conversa foi com essas pessoas também para falar sobre a importância de ser uma pessoa aliada na causa LGBT dentro da Flex, na causa LGBT dentro da empresa dele, para que a gente tenha realmente um trabalho em conjunto. Em 2020, deixa eu falar um pouquinho só de 2024, que a gente está fazendo. A gente vai trabalhar conexões de novo, e a gente vai falar o tema que a Karen falou, né, pertencer é um direito. Então a gente tem algumas ações essa semana para fazer. Esse webinar de hoje já está entrando na nossa ação, né, cara, de participação do público LGBT. Então a gente está trabalhando de novo o tema conexões, mas agora com o subtema de pertencer é um direito. A gente vai falar um pouquinho sobre diversidade não é pauta, é prática. A gente vai falar sobre direitos LGBT dentro das empresas, e a gente vai falar um pouquinho também sobre representatividade, né? Quem foi importante para você se assumir LGBT, quem foi importante na sua infância, que você tinha como uma pessoa referência. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para trazer essa dificuldade que as pessoas LGBT têm de quando são crianças e de quando estão amadurecendo essa consciência de que eles são pessoas LGBTs. Aqui eu vou falar um pouquinho das principais realizações que levaram a gente a ser certificado a uma das melhores empresas LGBT para se trabalharem, e o que a gente fez com o passar dos anos, né, Karen, com o passar de quando a gente respondia as pesquisas e de onde começou essa demanda, para que a gente também pudesse se desenvolver nesse tema. Então, na área de benefícios, a gente implementou a licença parental humanizada, né? Então a gente não chama mais de licença maternidade, paternidade dentro da Flex, que a gente usa como antigo, a gente chama de licença parental humanizada porque ela abrange casais homoafetivos, ela dá a opção da pessoa escolher a licença primária, que seria de 60 dias, porque a Flex, 60 dias não, desculpa, de 6 meses, né? Está no mudo, cara. De 6 meses. 6 meses, porque a Flex é uma empresa, como que chama? Amiga da
para ter um mês a mais de licença maternidade, esqueci. A gente Empresa tem... cidadã. Isso, empresa cidadã. Isso. A Flex é empresa cidadã, então a gente chama essa licença de 6 meses como primária e a licença de 20 dias como secundária, dando a opção do colaborador ou colaboradora escolher qual delas, se são um casal que trabalha aqui ou se é um casal externo também. E orientação para retificação de nome e gênero, a gente tinha as políticas de nome social, mas a gente não tinha nada voltado a como a pessoa fazer realmente a retificação, se ela quiser. Eu quero mudar o meu nome, eu quero mudar o meu gênero no meu documento oficial. Então a gente tem uma empresa que nos dá suporte, que chama Harmonia. Eles têm várias linhas de atendimento, e uma delas a gente pediu que fosse a orientação judicial, né, de como a pessoa retificar o nome e o gênero dela. O nome social, igual eu falei, a gente tinha essa meta de colocar, a gente conseguiu fazer com sistemas que eram da Flex, que eram mais fáceis, deu um trabalho, mas a gente também fez, então, de mudar Workday, de mudar e-mail, de mudar toda essa parte sistêmica para relógio de ponto, para ficar casado, e também a gente fez um trabalho com os nossos fornecedores. Então, as nossas carteirinhas de convênio, a pessoa pode usar o nome social, o cartão de alimentação, ela pode usar o nome social, o System Pharma, que é um convênio que a gente tem internamente, também pode usar o nome social. A gente alinhou com o nosso fornecedor de banco, para que a pessoa pudesse usar o nome social nos seus cartões, tanto de crédito quanto de débito. Os relógios de ponto, originalmente eles vinham com o nome aparecendo no visor. Hoje a gente nem tem mais essa opção, então já nem aparece mais o nome, aparece só o número do Workday. E os badges de identificação também, a pessoa já pode usar o nome social. A gente alinhou com os nossos convênios também as coberturas de cirurgias, então a de remoção de mama, a de remoção de útero, a de remoção de ovários e a de laríngeo, elas podem ser conseguidas pelos nossos convênios sem que a pessoa precise ficar na fila do SUS para fazer essas cirurgias. Obviamente, ela passa pelas mesmas regras de acompanhamento, psicológico e tal. E a gente tem também orientações ainda somente de hormonioterapia e de psicoterapia. Então, elas também podem ser feitas pela Harmonia, né, que é essa nossa empresa contratada, que ela tem esse tipo de atendimento. A gente pediu profissionais especializados para esse atendimento. E nas nossas metas daqui para frente é que essa hormonioterapia também possa ser feita pelo convênio ou sem custo para o colaborador. A gente está fazendo ainda um plano e querendo criar uma política de transição de pessoas aqui dentro da Flex. E a gente fez uma carta de compromisso socioambiental, onde ela é enviada aos fornecedores, onde a gente também fala das nossas políticas internas de acolhimento, de respeito e de orientação sobre pessoas LGBTs. Então, todos os nossos fornecedores recebem, dão um check, uma assinada nessa carta, e nela tem toda essa orientação que a Flex respeita as pessoas e respeita as pessoas LGBT também. Tudo isso começou, né, com os comitês, essa importância, eu dando até um testemunho pessoal aqui, né, eu falei que eu tinha sido de outro comitê antes, eu entrei no de LGBT, porque até então eu não tinha nem me assumido, eu não me assumi oficialmente dentro da Flex ainda, mas as pessoas já entendem agora e eu me sinto confortável em fazer esse trabalho, confortável em ser quem eu sou aqui dentro. Então, quando eu migrei para o comitê LGBT, foi realmente para isso, porque eu queria que mais pessoas pudessem estar dentro do comitê ou estar dentro da Flex e em nenhum momento sofrer uma homofobia aqui dentro. Então, usei o meu cargo de gestão, usei o meu privilégio de pessoa branca, de pessoa que tem ali um conhecimento ou até mesmo um contato maior com as outras pessoas para que isso pudesse acontecer. Então, fui lá, me candidatei para ser embaixador desse comitê e poder usar realmente todo o que eu tinha de estudo, de privilégio, para que mais pessoas possam ter esse acesso e para que mais pessoas LGBT sejam respeitadas aqui dentro e se sintam seguras e poder ser quem elas são. Hoje a gente tem muitos testemunhos de pessoas que se escondiam, né, como a gente fala no nosso mundo LGBT, dentro dos armários da vida,
por N motivos, por motivos familiares ou por motivos empresarial. As maiores pesquisas que é feitas em ambiente empresarial mostram que as pessoas não se sentem confortáveis em ser quem elas são ou se assumirem dentro do ambiente de trabalho. Então a gente tenta mudar isso aqui na Flex também, para que as pessoas possam ser, e acho que a gente tem conseguido pelo menos um pouco, porque realmente a gente recebe alguns testemunhos às vezes de pessoas que realmente puderam se assumir aqui. A gente tinha uma colaboradora de mais de 20 anos que trabalhava aqui, e nesse evento que a gente fez no Pride Day, ela pediu para dar o testemunho dela. Ela era casada com uma outra mulher e ela escondia isso dentro da empresa, e nesse dia ela falou para todo mundo, que tinha diretores, tinha todo mundo lá, e ela se sentiu confortável em fazer isso. São apenas alguns testemunhos pessoais de como é importante que a gente trabalhe esses assuntos dentro das empresas, dentro do nosso lugar de trabalho, de como é importante que a gente busque esse conhecimento, e não só esse conhecimento, e colocá-lo em prática também, nos nossos times, nas pessoas que trabalham com a gente, em não aceitar mais uma brincadeira sem sentido dentro do nosso grupo de trabalho, que agora uma brincadeira sem sentido e ofensiva, ela também pode ser um crime, dependendo de como ela foi feita. Então, a gente criar realmente um ambiente respeitoso. Então, eu faço isso com o meu time, a Karen faz com o time dela, a gente prega com que todos os gestores dentro da Flex também tenham isso com o time deles. É um caminho bem lento, a gente sabe disso, a gente passa todos os anos, né, cara, a gente fala assim, putz, vamos lá, tem que falar de novo sobre esse tema, vamos lá fazer um treinamento novamente sobre esse tema aqui dentro, mas a gente está conseguindo. Então, acho que é isso, a minha fala também, acho que eu vi algumas mãozinhas aí, não sei se o Rô a Ana, a gente vai abrir para perguntas, mas e se a Cá quer complementar alguma coisa também. Muito bom. Acho que a Ana vai conduzir, né, Ana? A gente tem 20 minutos ainda, né? Se a Karen quiser comentar alguma coisa antes da gente abrir para a pergunta. Eu só vou parar de compartilhar porque eu quero ver a carinha de todo mundo e eu não consigo. Eu também. Não, acho que eu vou encerrar, né, só com a primeira pergunta que eu vi aqui no chat, que eu achei muito pertinente. Eu acho que engloba tudo isso que a gente falou agora, né, sobre olhar para trás e tudo que a gente começou a plantar, construir nesses anos, como a gente enxerga o futuro, né, e o futuro é realmente a diversidade, não só o futuro como o presente, o passado, o presente e o futuro, né, a palavra diversidade não será, ela está, e quando a gente entende, enxerga, dá visibilidade para as pessoas serem quem elas realmente são, o futuro tende a ser muito melhor. A gente está construindo, abrindo portas, assim como muitas referências, como o Du disse, né, que vai ser uma das coisas que a gente vai fazer esse mês, como as referências lá atrás abriram as portas de hoje, né, então o trabalho não acaba, ele nunca acaba em junho, ano a ano, essa questão da conscientização é muito importante e colocar em prática isso tudo é o que realmente faz diferença. Olha, eu respeito, né? Você sair do lugar de só falar que respeita e realmente praticar o respeito faz toda a diferença, né? Então, não só dizer, né, pessoal, e realmente colocar em prática. Então, a reflexão que eu quero deixar aqui para vocês pensarem aí na gente durante a semana, durante esse mês, é o que eu, como colaborador, o que eu, como indivíduo, posso fazer diferente a partir de hoje para tornar o ambiente que eu estou incluído inclusivo para mim e para os meus colegas, para a minha comunidade. É isso. Legal, Karen. Obrigada. A gente tem 2 mãozinhas levantadas aí. O Atílio primeiro. Pode fazer sua pergunta. Olha, muito bacana esse trabalho de vocês, é um trabalho realmente de formiguinha, porque eu tive um caso aqui, sem criar polêmicas, mas eu estava com o meu notebook aberto um dia, o som estava aberto, e ligou um colega interno, um colega aqui do trabalho, e falou, oi amor, tudo bem?
assim, de maneira assim, colega, tal, mas foi a turma mais nova, né, os jovens que deveriam ter uma cabeça mais aberta, comentaram caçoando, então, eu falei, gente, vamos abrir a cabeça um pouco. Então, esse trabalho que o Calil, a Fernanda, o Berini, você, o Cardia, a Karen estão fazendo, é interessante que eu falo assim, troca o preconceito por amor. Só isso. Se você pensar assim, começa já muito bem. Uma coisa tão simples, e uma coisa que você vê dentro do nosso trabalho, com gente jovem, com essa cabeça, não sei, foi por maldade, né? Não foi por maldade, foi por nada. Ele só comentou, e o pessoal ainda fez essa, sabe, aquela caçoada que você sente que tem um pouco de preconceito. Mas, assim, vale parabéns, vamos seguir, vamos transformar realmente o preconceito em amor, cada vez mais. Obrigado aí por vocês. Obrigada a você. Eu queria falar de vieses inconscientes também, né? O quanto desses preconceitos estão enraizados, né? A gente, muitas vezes, pratica o que a gente escuta, o que a gente vê, e às vezes é consciente ou inconsciente, né? Então, pare na sua primeira reação, é sempre a dica, né? Pare e reflita. Poxa, a minha reação vai trazer desconforto? A minha reação vai tornar aquele ambiente nocivo para alguém especificamente? A piada é só para mim? Então, realmente é parar o primeiro... porque geralmente a primeira coisa que a gente pensa ou faz vem muito dessa raiz, dessa estrutura. E para quebrar essa estrutura, a gente tem que parar e refletir primeiro, né? E jovens, só depois. E jovens. E jovens. Tá bom, então. Obrigado, tchau. Vocês. Obrigado. Valeu. Du, pode falar, Luiz Bízera. Oi. Primeiramente, obrigado, Du, obrigado, Karen, aí pela toda a parte que vocês fizeram aí, acho muito importante. E eu queria deixar meio que um testemunho, assim, pessoal, que a gente tem muito do preconceito estrutural, né? No Brasil, a nossa maior dificuldade é essa coisa de que a gente nasce, cresce aprendendo errado. Então, é a parte mais difícil de a gente lutar contra isso. E eu só fui conseguir entender as dores da população, né? Não só da comunidade LGBTQIAPN+, mas todas as outras, a partir do momento que eu comecei a conviver. E porque eu não conhecia pessoas trans, eu não conhecia pessoas não binários, eu não conhecia pessoas de outras siglas, né? E só conhecendo eu fui entender, poxa, a dor dessa pessoa é válida, é uma dor muito complicada ao ponto da pessoa pedir a conta do trabalho, pensar coisas horríveis com relação a ela mesma. Então, só a gente estourando a bolha para poder entender melhor essas questões, porque às vezes a gente pensa, mas não faz parte, né, do meu ambiente ou da minha convivência, então tá tranquilo. Mas quando você conhece essas pessoas e você passa a conviver, ou simplesmente ter uma breve conversa, você entende a importância de respeitar e de ser empático, né, com todo esse pessoal aí. E é isso, e agradecer só. Então, obrigado. Nós que agradecemos. E uma pergunta, eu sou uma pessoa de treinamento, tá, pessoal? Sou uma pessoa que desenvolve pessoas, então eu gosto de feedback. Tem uma prática que, assim, a gente corre, quando a pessoa fala assim, feedback, aí a galera vira assim a esquina correndo. Eu amo feedback, eu sou apaixonada. Eu posso colocar o nosso link para saber a opinião de vocês aqui? Posso fazer isso, pessoal? Pode. Enquanto vocês vão fazendo as perguntas, o pessoal vai coletando, a gente vai coletando aí o feedback de vocês. Legal. Lívia, pode falar. Bom dia, gente. Primeiro, que legal a gente ver uma prática dentro de uma indústria, né?
Porque eu trabalho na indústria tem muito tempo, acho que desde o meu segundo emprego eu trabalho na área industrial, e uma coisa que a gente sempre ouviu que é um segmento muito fechado para esse público, por ser uma cultura muito tradicionalista. E que legal ver que vocês estão quebrando essa barreira aí, né? Fazendo diferente. Mas eu queria fazer uma pergunta, porque voltando até um pouco, talvez, o começo da apresentação de vocês, que vocês trabalham com 6 pilares de diversidade. E aí, eu queria entender se vocês fizeram, por exemplo, um mapeamento demográfico da organização antes e depois, ou não, para vocês, por exemplo, avaliarem qual foi o impacto disso no crescimento de todos os grupos minoritários, assim, dentro da organização. Legal. Quer falar, Du? Pode ser eu. Você que sabe. Pode ser você, não, pode ser você. A gente faz o acompanhamento antes, durante e até hoje, né? Os acompanhamentos em cada um dos grupos minoritários, tá? Inclusive, não só dos nossos efetivos, mas também o que a gente entende de temporários, aprendizes, estagiários e a representação em cada um desses pilares, né? Inclusive, verificando isso tudo, foi aonde identificamos também com os estudos no Brasil como um todo, o que se entende como grupo minoritário. Apenas um exemplo, minoritário não é minoria. Então, quando a gente fala que o pilar de mulheres é um grupo minoritário, quando a gente olha o Brasil, a gente tem muito mais mulheres do que homens na distribuição ali, né? Porém, a gente entende como minoria a representação desse grupo em diversos critérios e níveis, né, não só empresarial, mas principalmente empresarial no caso da Flex, né, então a gente coloca a avaliação em representatividade nos cargos, representatividade nas áreas, e esse estudo foi feito em cada um desses pilares lá no início, e ele é mapeado até hoje, inclusive é incluído, e aí eu posso dizer para vocês, nas metas dos nossos diretores, gerentes e líderes, né, então a gente tem níveis de liderança e a gente tem uma regra que anualmente, pelo menos uma meta tem que ser vinculada à diversidade, né? Isso tudo ajuda esses indicadores. Estamos longe do ideal ainda, é um spoiler para vocês, essa é uma realidade, pessoal. Diversidade é linda no papel, mas a prática é muito dolorosa, gera investimento, conscientização, quebrar muros, construir pontes, mas esse levantamento, isso tudo, essa estrutura que a gente diz, tudo é amparado com a avaliação, primeiro, de como está a organização hoje. Então, é uma dica, né? Como que está a distribuição de homens e mulheres, como estão a distribuição em todos os níveis, como está a distribuição na liderança, como está a distribuição de raças e etnias dentro da empresa, enfim. Então, acho que esse estudo, se puder falar por onde começar, é fazer esse levantamento de como estamos hoje, é o que a gente fez no início. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Pode perguntar. Bom, obrigada, Karen, obrigada, Luiz, assim, foi uma aula, já acho que é a segunda ou terceira vez que a gente se encontra, né, e eu fico sempre assim, babando, então, muito obrigada pelo espaço, e aí eu queria aproveitar o gancho da última fala da Karen e entender quais são os principais desafios hoje, né, depois de construir toda essa estrutura, né, eu entendo que vocês já estão aí passando de uma parte já madura para o próximo nível, né, queria entender quais são os maiores desafios de vocês hoje. Legal, começa e termina com o maior deles, liderança. Quando o líder, e eu digo porque o líder ele é o responsável por cascatear a informação em todos os níveis, né? O Du pode falar outros, mas eu acho que o trabalho da liderança ser incessante, né? O líder ele tem que entender, ele tem que praticar e ele tem que ser um condutor da informação. O líder ele tem que ser o agente de mudança dentro da organização. Ele é o responsável por passar as informações, ele é o responsável por se letrar também, né? Conhecer, poxa, receber pessoas de gerações diferentes no seu próprio time, trabalhar isso desde o recrutamento e seleção, ter representatividade no seu público, ali dentro do seu time, promover o respeito interno, começando principalmente por esse representante, por ele, por ela. Então,
a liderança, pessoal, sem a gente estruturar isso muito bem e também cobrar e também acompanhar, é o nosso desafio diário, né? Porque muitas vezes alguns comportamentos refletem o líder. Muitas vezes, quase sempre, né? E se a gente não tiver líderes engajados, está fugindo totalmente da nossa cultura, que é o que a gente espera dentro do ecossistema. Então, a liderança, de novo, é e sempre será o desafio em todos os níveis, não só da diversidade, tá? Eu falo isso em todos os níveis de uma cadeia corporativa. O líder é sempre o denominador para uma equipe de sucesso ou para um ambiente nocivo. Du, quer complementar? Eu acho que só amarrando a isso gera o engajamento. Então, se o líder não incentiva o time a participar de um webinar como esse que vocês estão, ninguém entra. Tipo, se ele não falar, gente, vamos entrar aqui nesse webinar que é informativo, é importante, ninguém entra. Então, acho que uma das coisas que a gente sofre mesmo também internamente de conseguir é engajar as pessoas para participar de palestras ou temas nesse sentido. Igual eu falei, a gente fez o treinamento ano passado presencial, enviado pelo presidente da empresa para que realmente os líderes fossem e estivessem para ouvir. Então isso a gente teve um trabalho, né, cara? A gente foi mudando a data, mudava a data, porque ele queria que as pessoas fossem no presencial, daí a gente achou, deu essa ideia, ele gostou, mas daí até casar as agendas, até ele, o invite veio dele, cancelem seus compromissos com clientes, mas se não acontecer esse tipo de engajamento também, é muito mais difícil para a gente conseguir atingir essas pessoas. Daí ou aprende no amor ou aprende na dor, que é o mais difícil. A gente quer que as pessoas não tenham que aprender na dor, então a gente quer que elas aprendam no amor. E eu acho que essa questão do líder também, só para encerrar aí a pergunta, pessoal, é realmente o líder entender o papel e a importância não só de entregar o resultado. Às vezes o líder ele só tem tempo de entrega. Não, eu tenho que entregar, mas quem entrega são as pessoas do seu time. E as pessoas que se sentem pertencentes entregam muito mais. Então é mostrar para o líder essa importância que vai refletir no resultado, né? E é o desafio mesmo. Então, se tivermos muitos líderes aí, parabéns, e é um trabalho árduo, uma responsabilidade bem grande. Obrigada. Eu gostaria de comentar, parabenizar vocês, porque é um trabalho, muito bom, sabe, é bem estruturado, bem organizado. Eu gostei muito que logo no começo vocês falaram, que não é quebra de tabu, porque não é a vida como ela é, porque é a nossa sociedade, são as pessoas inseridas na sociedade. E trazer esse olhar, considerando que a gente trabalha no âmbito industrial, como a Lívia comentou, que é mais fechado, mais conservador, e ainda mais trazendo para Sorocaba, que a gente sabe que é uma cidade mais conservadora, né, interior de São Paulo de uma forma geral. Então, isso é muito legal, o trabalho que vocês estão fazendo. Não imagino que seja fácil, né, vocês até comentaram, mas o quanto o avanço, sabe? Então, é muito gratificante ver que está tendo esse tipo de trabalho aqui na nossa cidade, aqui no nosso meio industrial, e como o que a gente pôde aprender hoje, sabe? Então, obrigada aí por compartilhar, porque foi legal pra caramba. Que a gente sempre pensa, né, Ana, vamos junto. Então, acho que a gente tem que abrir espaços para que as pessoas cheguem, abrir oportunidades para que mais vezes esse assunto seja tratado e a gente possa ser acolhido dentro dos ambientes. Sim. Lili, você levantou a mão. Eu não ia falar, mas eu vou comentar aqui rapidamente, só dando crédito aos colegas aí. Karen, Luiz, muito parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. E, na verdade, é um comentário. Meu irmão trabalha na Flex há muitos anos, então eu posso falar com propriedade do como eu vi a cabeça dele mudar em relação a esse assunto, né? A gente vem de uma família também extremamente conservadora, e ele, principalmente, eu acho que dos meus irmãos era o mais conservador, e eu tenho visto o comportamento dele mudar de forma natural. Então, se vale um feedback direto para vocês também de alguém que convive com alguém que está aí há mais de 10 anos na empresa com vocês, o trabalho está sendo bem sucedido e é muito legal de ver o efeito, né, do outro lado ali da moeda do trabalho que vocês estão fazendo. E o que eu acho mais legal é que não é algo taxativo ou ofensivo, vem de fato uma mudança de mindset muito bacana.
Então, parabéns aí mais uma vez pelo trabalho de vocês. Obrigado, Lívia. Obrigada. Falaram aí da região, né? E eu sou uma prova viva de como é o intercâmbio entre regiões. E, Luiz, eu passei despercebida nessa palestra. Ninguém falou nada. Ninguém falou de onde eu vim. Ninguém percebeu que eu não sou daqui do estado de São Paulo. Mas eu não vou nem perguntar agora, porque senão, né, vou dar spoiler. Mas essa questão das localidades, né, dos estados, fazem muita diferença. Porém, gente, o desafio é o mesmo. Eu vim do estado do Rio de Janeiro, não sei se vocês perceberam, mas sou carioca. E apesar de aparentar de ser um estado mais, né, cool, né, mais liberal de um certo ponto, os desafios são os mesmos e enfim, eu acho que, claro que as culturas, elas vão delimitar se vai ser de uma forma mais simples ou não, mas eu acho que, de uma forma geral, no Brasil, as dificuldades para falar de diversidade são as mesmas. Ninguém adivinhou que eu era carioca, viu, Luiz? Estou começando já a passar despercebida. A gente estava só curtindo esse sotaque gostoso, assim, né? Já naturalmente a gente gosta de você sem te conhecer pelo sotaque. Ah, muito obrigada. É o melhor quebra-gelo da história da humanidade, é ser carioca, gente. É o melhor quebra-gelo, viu? Muito legal, gente. Tem um link aí no chat, por favor, coloquem aí os feedbacks de vocês. Super legal para a gente aprimorar aí as nossas apresentações. Tem mais pergunta? Acho que não. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Levantou uma mãozinha? Não. Então é isso, gente. Pessoal, acho que foi eu que levantei aqui, o Wellington falando. Só queria fazer uma pergunta, né? Primeiramente, né, parabéns aí pelo trabalho, tanto do time da Flex, né, Luiz e Karen, quanto do próprio time Schaeffler, né, que conseguiu fazer essa sinergia, né, trocando experiência com outra empresa. Acho que é bem válido aí para todo mundo, um assunto muito importante, né, sem dúvida nenhuma, e a gente vê o quanto isso evoluiu, né. Eu trabalho na indústria desde 1992, que foi minha primeira atuação em indústria. Como a Ana Carolina mencionou, né, é um ambiente um pouco mais conservador, mas que hoje em dia a gente vê essa mudança, né, e muito bom. Só que eu queria perguntar para vocês, né, da Flex, se vocês têm algum plano, né, futuro em mente, para tratar de uma outra minoria, vamos dizer assim, né, que são as pessoas, os idosos, né. Todos nós aqui hoje temos uma faixa etária, acho que talvez meio parecida, entre 30 e 40, poucos acima de 50, e queria saber se existe algum plano disso entrar em algum programa. Aqui no Brasil não é tão comum, eu vejo que nos Estados Unidos é um pouco mais comum, né, pessoas idosas atuando em diversos tipos de trabalho, né, e todos nós um dia vamos passar por essa fase também, né. Então, queria saber um pouco sobre isso também, porque no Brasil a nossa lei de aposentadoria está mudando, até 27, se não me engano, a idade mínima será 65, e hoje a gente vê que a média, né, dentro das empresas é até 50, 55, poucos chegam em 60, então mais nesse sentido a minha pergunta. Legal. O comitê não é exclusivo, né, da maioridade, né, e sim de gerações, né, o time de gerações cuida de ações voltadas para os times mais, para as pessoas mais sêniores, né, que a gente chama de 50 mais. Então, eles têm, por exemplo, parceria com a minha área, né, que é de desenvolvimento, para, por exemplo, colocar dentro do programa de estagiários mais sêniores, trabalhar junto com os nossos parceiros a questão ali da aposentadoria, se preparar, né, para a aposentadoria. Então, dentro do comitê de gerações, a gente sim tem algumas ações
ações para esse grupo específico, tá? E é super relevante, super importante. Pouca gente fala da jornada, né, de passar ali de trabalho, né, efetivo CLT para uma aposentadoria e como se preparar para isso acontecer. Ou então, pô, quero zerar, né, quero começar uma carreira nova depois dos 50 anos. O desafio que é, né, você realmente voltar e ter essa oportunidade no Brasil. Então, eles fazem esse trabalho dentro do Comitê de Gerações. Obrigada pela pergunta. Legal, obrigado pelo retorno. E interessante você falar do estagiário, porque tem aquele filme com Senhor aquele ator famoso. Estagiário, muito Exato, bom. exato. É porque eu penso que essa fase, né, ela não é tão abordada, mas eu percebo aqui que ela também é optativa, né? Muitas pessoas nessa faixa etária de aposentadoria ainda gostariam de continuar trabalhando, né? E o mercado não permite isso muitas vezes por não ter uma preparação para isso, né? E eu acho que é bem complicado porque, na maioria dos casos, são essas pessoas que nos trouxeram até aqui hoje, né? E deixaram esse ambiente ao qual a gente trabalha hoje, da forma como ele está, né? A gente aqui, como aprendizes, né, dessas pessoas, a gente só continua esse legado, né? E tenta melhorar o que eles já deixaram, mas parece que quando essas pessoas tentam voltar ou continuar no mercado, elas não têm nenhuma oportunidade, né? E eu penso, né, como eu falei, comecei em 92 na indústria, até hoje eu não vi tanta mudança nesse aspecto. Já cruzei a curva dos 40, então me resta aí uns 15 a 20 anos no máximo, né, produtivo, por assim dizer, de acordo com a visão do mercado. E me preocupo, né, porque não vejo tanto programa voltado para isso, né? Não sei se todo mundo já teve a oportunidade aqui de conhecer algum lugar nos Estados Unidos, enfim, mas eu tive algumas oportunidades e, por exemplo, um lugar mais famoso do mundo lá, que é a Disney, é o lugar onde mais tem pessoas idosas trabalhando, né? Então, assim, são muito produtivos. O tratamento que eles dão para as pessoas é absurdamente diferente das gerações mais novas, né? Então, essa experiência tem um valor imensurável, né? E que às vezes eu percebo que não tem nenhum foco nisso, né? Mas legal que você mencionou aí da Flex, é bem interessante isso. Muito legal. E os extremos, né, pessoal? Só para finalizar, tanto os 50 a mais terão e tem muita dificuldade, porque tem muitos vieses nas corporações de vai vir com mas já sabe tudo, como é que vai ser um estagiário né, com uma maioridade, ou então como eu vou contratar um profissional com essa idade, vai vir cheio de viés, e mas aí tem um de 30 anos que não sabe tanto, mas aí tem como eu moldar para a minha cultura. Tem sempre aquelas frases que você escuta em toda empresa para justificar o porquê não da oportunidade para os 50 a mais. A mesma coisa vale lá para a base do início da carreira, né? Que é pedir experiência para a geração Z quando eles não têm nenhuma, né? Então, são esses dois pilares que esse grupo específico aí trabalha bastante. Obrigada, gente. Só para concluir, eu mandei no link rapidinho aí, é uma empresa que a gente fez uma parceria uma vez que chama Mature Jobs, ela é uma consultoria que a gente teve uma vez também, é interessante dar uma pesquisada e seguir eles. Dão palestras, falam sobre etarismo, falam sobre essa questão de preparar esses profissionais. Mature Jobs realmente é um fornecedor muito bacana. Obrigada, Edu, por lembrar. Legal, gente. Infelizmente, não temos mais espaço para perguntas. Estamos além do tempo, Calil. Você gostaria de comentar? Eu tô, inclusive o pessoal está me chamando aqui, eu preciso sair, mas eu não podia deixar de fazer um super agradecimento aqui a Karen e ao Luiz aí por compartilharem conosco esse excelente trabalho que vocês estão fazendo aí. Vocês estão de parabéns, não apenas vocês, todas as pessoas do comitê, todo o pessoal aí da Flex, que está dentro desse comitê, que está apoiando vocês aí. Vocês estão bastante avançados aí, embora, né, a gente sabe que é um trabalho árduo, que é um trabalho duro, é um trabalho, eu diria, sem fim, mas vocês estão bastante avançados aí, vocês estão de parabéns. Eu achava que a gente fazia bastante coisa aqui. Agora, hoje já fiz uma reflexão que a gente está bastante atrás, o nosso caminho está bem mais distante do que o de vocês ainda. Mas aprendemos muito, tenho certeza aí que nós vamos revisar nossos conceitos aqui para melhor, a partir desse compartilhamento que vocês fizeram conosco aqui hoje, tá? Super obrigado mesmo a vocês. Obrigado, Felipe. Obrigada.
Obrigada, gente. Muito obrigada, Luiz. Obrigada, Karen. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau, Boa pessoal. semana. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.